Olá! Hoje eu vou falar para você sobre o câncer de tireoide. Esse é um assunto muito importante que você precisa saber. Eu sou o Dr. Kleuber, sou médico, tenho especialização em oncologia e cirurgia. O câncer de tireoide, ele é muito frequente na mulher, principalmente. Ele é o quinto tumor mais frequente na mulher, com 14.800 casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Isso para o ano de 2023. E ele começa de uma forma lenta, indolente. E por isso que você tem que ficar ligada e se prevenir para fazer o diagnóstico precoce e, portanto, ter melhores resultados. Mas o que é a glândula tireoide? É uma glândula que ela fica aqui no pescoço, no rumo do nó da minha gravata. Aqui. Ela é em forma de borboleta. E para que a gente tem essa glândula? Ela produz basicamente dois hormônios. Eu vou simplificar o nome deles: T3 e T4. Para que servem esses hormônios? Quando esses hormônios estão baixos, principalmente o T4, a pessoa fica com um peso maior, mais sonolenta, queda de cabelo, o intestino fica mais constipado, ela fica mais devagar, vamos dizer assim. E quando o hormônio está alto, a pessoa fica agitada, com sono ruim, talvez chegue até no ponto que o olho fica esbugalhado, taquicárdica, com o coração batendo rápido. Mas o câncer de tireoide, geralmente ele não dá nenhum dos sintomas. Ele começa como um nódulo na glândula tireoide. A gente precisa saber uma coisa, e você vai aprender aqui no Universo Oncologia. A maioria dos nódulos da glândula tireoide, eles são assintomáticos e não são malignos. Porque quando a gente tem um nódulo, não quer dizer que é câncer. Ele pode ser um cisto, pode ser um bócio, pode ser um adenoma, que é um outro tipo de tumor, e que é benigno, e nem sempre isso significa que é um câncer maligno. Então, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, como que é feito o diagnóstico do câncer de tireoide? Ele é feito nos exames de rotina da mulher. Eu já cansei de falar aqui, a mulher se cuida muito mais que um homem. O homem, ele não cuida muito bem da saúde. A mulher, sim, ela faz a mamografia, faz o Papa Nicolau, faz todos os exames dela. E muitas vezes o ginecologista pede o ultrassom de tireoide, mesmo sem a mulher ter nenhum nódulo. Por que eu estou falando da mulher? Porque a mulher é muito mais frequente o câncer de tireoide na mulher do que no homem. A mulher vai lá, passa no ginecologista, ele pede um ultrassom. E no ultrassom viu que você tem um nódulo na glândula tireoide. O que nós devemos, como é que a gente deve proceder? Esse nódulo, ele vai ser avaliado no ultrassom se ele tem circulação sanguínea ou não. E agora eu vou associar isso ao que é encontrado na hora da palpação da glândula tireoide. A mulher mesmo, ou até o homem, ele pode, ou ela, pode palpar a sua glândula. Ela põe a mão aqui no pescoço, do lado desse músculo, engole, né? Então a gente vai perceber que a tireoide, ela se move. E ela fica na frente da traqueia, que é como se fosse esse cano que leva o ar para o pulmão. Tanto que tiros quer dizer escudo. Então tiros é escudo da traqueia. A tireoide é o escudo da traqueia. Então ela fica na frente da traqueia. O paciente geralmente tem nódulo palpável ou até não tem nódulo palpável. Eu vou dizer um caso clínico que eu atendi há uns 5 anos. Veio uma paciente a mim e ela veio com perda de força do lado esquerdo. Era um caso novo e não veio com um diagnóstico. A gente internou, investigou, fez um exame de uma tomografia de crânio e nós vimos que tinha 3 nódulos pequenos no cérebro. Chamei o neurocirurgião, foi feita a descompressão e a retirada daquela lesão no cérebro para descomprimir e, para nossa surpresa, veio o carcinoma papilífero de tireoide. Aí a gente foi investigar a tireoide. Fizemos um ultrassom com Doppler e veio um nódulo de meio centímetro na glândula tireoide. Então, já era um tumor de tireoide metastático. Essa situação é uma situação de exceção. Na maioria das vezes, isso não ocorre. O que ocorre é, a mulher viu que tem um nódulo, esse nódulo ele é classificado.
Da mesma forma que no câncer de mama ele é classificado como BIRADS, no câncer de tireoide o ultrassom ele tem uma classificação de TIRADS. E quando essa classificação, que ela vai levar em conta se o sangue está circulando em volta do nódulo tireoidiano, de acordo com essa classificação, vai ser levado em conta se vai ser feita uma punção com agulha ou não vai ser feita uma punção com agulha. Então, como que nós vamos proceder de acordo com o que a gente encontrar? Encontrou o nódulo, fez ultrassom com Doppler. Fez ultrassom com Doppler. A classificação exige que faça uma punção por agulha. Vai lá e faz a punção com agulha. Se na punção pode vir carcinoma papilífero de tireoide, pode vir carcinoma folicular, pode vir um Bethesda 4, que a gente fala que é uma classificação patológica. Então, de acordo com isso, o médico vai indicar ou não o procedimento. Geralmente o procedimento é uma tireoidectomia, tirar a glândula tireoide. Na maioria das vezes, total, em algumas situações, parcial, tirar só uma parte. Por que eu digo que é importante o diagnóstico precoce e por isso também é muito importante que a mulher e o homem façam exames regulares para pegar o nódulo no menor tamanho possível. Eu mostrei o caso de um nódulo pequenininho que fez um estrago grande. E essa paciente que eu contei, depois quando a gente fez a tireoidectomia dela, que eu fiz, eu fui lá no laboratório de patologia, falei com a patologista, minha amiga, ela não tinha encontrado o tumor na peça. E aí eu falei o local que estava, especifiquei, eu já tinha especificado no pedido do exame, e aí a gente achou, ele não chegava nem a 0,5. Além disso, por que é importante o diagnóstico precoce? Porque se o nódulo, se o câncer de tireoide ficar muito grande, ele começa a invadir estruturas. Ele pode invadir a traqueia, e aí quando o médico for fazer a ressecção da glândula, o tumor está invadindo a tireoide, não dá para tirar tudo, ele tem que tirar a glândula e fazer um procedimento chamado shaving. Ele corta e deixa o tumor no local. Mas o que faz depois disso? Iodoterapia. E sempre funciona? Nem sempre funciona. Então por isso que é importante pegar um nódulo pequeno. Por isso que eu sempre digo que faça os seus exames regularmente, vá atrás para manter sua saúde e nem sempre dependa do poder público, do sistema público de saúde, caso você não tenha um convênio. Procure fazer os seus exames. O câncer de tireoide, ele atinge mulheres jovens. Eu já operei paciente de 12 anos de idade. A maioria dos pacientes com câncer de tireoide são jovens, mulheres jovens, de 25, 35, 45 anos. E o tamanho e a idade são fatores prognósticos, que vão dizer se a doença pode ter uma evolução mais agressiva ou menos agressiva. Por isso que tem que ser feito esse diagnóstico. Outra coisa que o diagnóstico mais precoce, ele é positivo, porque nós temos aqui dois nervos, que eles vão do lado da glândula tireoide. A traqueia está aqui e eles correm aqui do lado da traqueia. São chamados nervos laríngeos recorrentes. Eles são ramos do nervo vago e eles servem para fazer a prega vocal abrir e fechar. Sempre o cirurgião tem que ver o nervo para evitar de lesar o nervo. Só que às vezes acontece de lesar o nervo quando a tireoide é muito grande, quando o tumor está invadindo o nervo, ou só de manipular, porque ele é muito fininho. Mas é possível reconstruir no momento no ato operatório, se for identificado que tenha essa lesão no nervo. Então, quanto mais precoce também, menor a chance de lesão no nervo laríngeo recorrente. E outra coisa que todo mundo confunde são aqueles papos, né? Quando eu era criança, minha mãe falava: cuidado com a mulher do papo, porque morava uma mulher perto da minha casa que tinha um papo grandão. Aquilo é outra coisa, aquilo é o bócio endêmico, porque no passado as pessoas cozinhavam e usavam sal de gado, e o sal de gado antigamente não tinha o iodo, por isso ficava aquela tireoide daquele tamanho. Geralmente o câncer de tireoide, a glândula é do mesmo tamanho ou até menor. Segunda coisa, a glândula não é hiperfuncionante. A pessoa não tem aqueles sintomas que eu falei, olho esbugalhado, taquicardia, que é a batedeira, perda de cabelo e etc.
Então a mensagem é essa: fazer o seu exame de rotina, fazer o ultrassom, e se der câncer de tireoide, não fica desesperada, porque é um tumor relativamente fácil de controlar. É difícil uma pessoa morrer de câncer de tireoide, dos mais comuns, né? Porque são 4 tipos: papilífero, folicular, anaplásico e medular. Basicamente esses 4. Tem um de tireoide que é o tumor mais agressivo que existe. De todo tipo de câncer, o número 1 é chamado anaplásico de tireoide. E ele vem de um papilífero de tireoide. Então, o diagnóstico tardio é um dos motivos para que isso aconteça. Tá bom? Então, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, porque semanalmente a gente está colocando conteúdo novo. E quando você se inscreve, esse conteúdo ele se espalha para mais pessoas. E aí você vai estar participando desse movimento de levar informação para mais pessoas que precisam, e fazer o bem de mais pessoas. Passe pelo WhatsApp, aperta o sininho, dá um joinha, e até a próxima aqui no Universo Oncologia.